Neste vídeo eu vou te contar sobre duas coisas que podem estar aprisionando você e que você talvez nem esteja se dando conta. Olha só, eu sou o psicólogo Evandro Laire e há 15 anos eu estudo comportamento. Venho ajudando pessoas a se libertarem de suas prisões mentais. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi escravo, ou talvez neste momento você esteja aprisionado por esses dois elementos. E até o final desse vídeo eu quero te contar como que você vai fazer para se libertar disso. Agora, antes de a gente começar o nosso bate-papo, é muito importante que eu te peça para você se inscrever no canal aqui do YouTube, caso você não seja inscrito. Também ativa o sininho da plataforma aqui para você não perder as novas notificações e para que o YouTube sempre te entregue os vídeos novos que eu coloco aqui no meu canal. Tá joia? Vamos lá então falar sobre esse assunto que é extremamente importante. Veja, antes de eu explicar aqui sobre esses dois elementos, eu quero colocar aqui alguns cenários aqui para você. Você já viu algumas pessoas, e talvez você viva isso, que durante muito tempo passou lutando contra o mesmo problema. Talvez um problema conjugal, talvez você seja uma pessoa carregada de ciúme e durante muito tempo você ficou ali focado, né, naquele relacionamento, tentando se precaver contra uma possível traição. Pode ser que você também lide com algum defeito seu de personalidade. Todos nós temos defeitos de personalidade e existe alguma conduta, um comportamento que você talvez não goste e que você está há muitos anos patinando para tentar mudar esse seu jeito de ser. Mas também pode acontecer de você ter que lidar com alguma enfermidade. Pode ser que você tenha algum problema de saúde, quem sabe uma diabetes crônica, uma dor crônica, ou quem sabe uma alergia, ou quem sabe alguma outra coisa que demanda muito da sua energia e que vez ou outra você está ali, focado naquilo, tentando suportar aquele desconforto desta enfermidade. Mas também ainda existe uma outra questão aqui, que pode ser que você viva um luto e você sente essa dor, essa profunda dor de ver que não existe aquela pessoa mais ao seu lado, próxima de você. Agora veja, olha só quantos cenários trágicos aqui eu não coloquei, não é? Mas eu quero colocar aqui outro aspecto da vida, que é o aspecto do prazer. Você já viu aquelas pessoas que geralmente são muito despreocupadas, pessoas que às vezes não conseguem construir muita coisa na vida, às vezes não conseguem nem pagar o próprio aluguel e acaba ficando morando de favor, ou se começa uma prestação de algum imóvel, não consegue dar conta de pagar, não por questões, né, as incontingências da vida, mas por uma certa irresponsabilidade. E veja, você já deve ter visto pessoas que ficaram patinando nessas bolhas de prazer. E aqui talvez você já esteja assim, tendo uma visão de onde eu quero chegar com tudo isso. A gente percebe que na vida existem muitas coisas que nos aprisionam, mas se a gente pudesse resumir, a gente pode entender que existem duas coisas, que é o prazer e a dor. O prazer, ele nos aprisiona de tal maneira, de forma que a gente às vezes esquece que na vida existem outras alegrias, outras possibilidades, outras formas de felicidade, mas a gente fica ali, focado, sempre buscando aquele prazer. Pode ser que isso surja porque você, ao longo da sua vida, quem sabe lá da sua infância ou adolescência, ou em algum momento da sua vida, você tenha construído a crença de que aquele tipo de prazer é a fonte suprema de satisfação da vida. Pode ser que você entenda que a vida deve girar em torno daquele prazer. Pode ser que você entenda que não existe outra possibilidade de você ser feliz se você não consumar aquele ato de prazer. E aqui, quando eu digo prazer, eu estou falando, quem sabe, da comida, da alimentação, e aí vai você aí, né? Isso aqui vai para você que tem aí uma certa compulsão alimentar, mas eu posso estar falando de pessoas que estão viciadas em sexo, pornografia, eu posso estar falando de dependentes químicos, pessoas que são viciadas em álcool, cigarros, talvez eu estou falando com você aí, que usa algum tipo de droga. Então veja como os prazeres, eles acabam alienando a gente. E isso mesmo, preste atenção nessa palavra, alienação. O prazer muitas vezes te causa uma alienação, e justamente porque você tem questões internas, certos vazios que estão aí dentro de você, que fazem parte da vida de todo ser humano. Talvez por causa destes vazios, você tente suprir essa lacuna, esse buraco. Talvez você tente tirar o tédio da sua vida, ou tentar resolver tudo isso que está dentro de você, vivenciando esses prazeres. Será que a sua vida fica sem graça demais? Se eu te pedir para você deixar de praticar algo que você faz que te dá muito prazer, será que você vai se sentir angustiado e será que a vida vai perder o brilho para você?
Olha, eu posso dizer que muitas pessoas são viciadas em algum tipo de prazer. Só que o grande problema é que isso restringe o nosso foco. Os prazeres, eles restringem o nosso foco. Quando você foca demais no prazer, você acaba não dando atenção para construir outras coisas na sua vida. Mas além desse prazer aqui que eu estou descrevendo, você já deve ter visto pessoas que ficam aprisionadas na dor. E a dor também tem esse poder. E aqui nós temos os dois elementos. Tanto o prazer como a dor são coisas que aprisionam. Você já viu pessoas que, às vezes, por ter uma depressão tão grande, tão profunda, às vezes não conseguem achar alternativas para sair daquela situação e para serem felizes. E essas pessoas, às vezes, elas acabam tendo um foco exclusivamente na dor. Você já parou para pensar que algumas pessoas, por exemplo, que se separam, e talvez você já tenha se divorciado, essas pessoas muitas vezes ficam concentradas naquilo que elas perderam, naquilo que não faz parte mais da vida delas. E elas acabam esquecendo as infinitas possibilidades que a vida pode reservar dali para frente. Então, se você está vivendo essa situação de dor por causa de uma perda, seja por causa de um luto efetivo, né? A perda de um parente, ou quem sabe um luto simbólico, pode ser que uma ideia, uma fantasia tenha se desconstruído, talvez você tenha que ter sepultado uma ideia ou um desejo, e talvez você esteja aprisionado nessa vitimização, achando que você é um coitado ou uma coitada, achando que o universo não foi benevolente com você, e tudo aquilo que você mais almejava, agora você não tem o direito de ter, e por isso a sua vida vai ser a mais desgraçada de todas. Então, se você tem esse pensamento, não deixe que essas coisas te aprisionem, mas que você possa ter um olhar, e aqui vai a grande sacada para você se libertar disso tudo. É necessário que você tenha um olhar mais amplo a respeito do seu pertencimento. Veja, esse aqui é um conceito muito profundo, muito interessante e também muito poderoso. Quando você está preocupado com o trabalho, quando você sofre pelas dores que um trabalho te proporciona, talvez muita pressão, quem sabe um chefe muito carrasco, relacionamentos que são meio tóxicos, quem sabe a demanda é gigantesca, e você fica com aquele medo de perder o emprego, porque você sabe que aquela é a única fonte de renda que você tem, então você fica ali preso naquela dor, concentrado naquilo. Mas você já parou para pensar que se você se enxergar como parte de algo maior do que aquela empresa, se você entender que você pode estruturar um negócio próprio, quem sabe fazer uma sociedade com um amigo, quem sabe prestar consultoria para outras empresas, e aí isso é o que eu chamo não de estabilidade empresarial, mas de estabilidade profissional. Então, quando você começa a ver que você faz parte do mercado e que você está naquela empresa apenas prestando um serviço temporário, momentâneo, e que existe um leque de opções para que você possa ter a sua remuneração, olha como as coisas ficam diferentes, porque você acaba se libertando daquela dor que te aprisiona para, então, entender que existe algo maior do que aquilo. E aí, pode ser que a gente possa dar muitos outros exemplos. Quem sabe, se você ampliar o seu círculo social, você não vai se concentrar tanto nas dores que um relacionamento te proporciona. Talvez aquele medo de perder o relacionamento, aquele ciúme, aquele sentimento de posse. Quando você entende que você faz parte de um círculo social maior, de um mundo afetivo muito mais amplo, que você consegue explorar com profundidade outros relacionamentos, você não fica tão dependente daquela pequena parte da sua vida. E quando a gente fala sobre dores, eu poderia falar muitas outras, mas aí você pode aplicar tudo isso dentro da sua vida, do contexto que você está vivendo. Mas quando a gente fala também de prazeres, a gente precisa tomar cuidado, porque os prazeres, eles alienam. E você já pode ter visto que muitas pessoas começam a fazer sucesso na vida e começam a desabrochar para grandes coisas após os 40 anos. Porque existe uma tendência de, na juventude, a gente se concentrar apenas nos nossos prazeres. Então, dos 20 aos 30 anos, é muito comum pessoas viverem de qualquer forma, focados somente nos prazeres, das drogas, do sexo, né? dos produtos químicos, das bebidas, das festas, dos relacionamentos. E às vezes a gente esquece que a gente está nessa vida aqui para cumprir um propósito e para construir uma história. E aí é por isso que às vezes a gente vê que quando essas atrações da juventude acabam perdendo a graça,
E as pessoas começam a caminhar já para o meio da vida e quem sabe até ter que começar a pensar na morte. As pessoas elas acabam deixando um pouco de lado esse foco nos prazeres e começam a buscar uma forma de perpetuar a sua existência. E aí as pessoas neste momento começam a querer deixar um legado e construir algo relevante. Mas percebe como que os prazeres alienaram algumas pessoas, né? Ou talvez até tenha te alienado durante tantos anos lá na sua juventude, e quem sabe você ainda está vivendo dentro desta bolha de prazer. Eu já atendi algumas pessoas, jovens, adolescentes, que ficam ali, não estudam, né? Não se preparam muito para o vestibular, para entrar numa boa universidade, às vezes ficam mais preocupados com os passeios com os amigos, até mesmo com as drogas. E às vezes eu digo para muitos desses jovens, você não pode se comparar com este grupo que faz as mesmas coisas que você faz. É necessário que você rompa essa barreira e entenda que você pode estar acima deste grupo. Quando eu digo acima, eu digo não numa questão assim de valor, né, de cada ser humano, não é isso, mas quando eu falo sobre estar acima, é buscando coisas maiores, mais elevadas do que simplesmente o prazer imediato. E aí tem uma frase de Viktor Frankl que eu gosto muito que diz: quando a vida perde o sentido, as pessoas se entregam ao prazer imediato. Então observe como o prazer ele te aliena. E naquele livro, que aliás eu acredito que eu tenho até aqui, neste livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, este livro aqui, ó, que vale a pena eu parar um pouquinho para mostrar para vocês. Neste livro, Napoleão Hill, ele fala sobre o ritmo hipnótico, e ele fala sobre um pouco disso aqui que eu estou conversando com você. Ele fala que as pessoas elas entram num ritmo hipnótico e ficam vivenciando esse ritmo hipnótico durante toda a vida, até que venha uma situação traumática, uma situação desafiadora, uma situação que desestabilize o mundo daquela pessoa. Agora pensa comigo, será que você já teve alguns prazeres? Será que você já ficou com algumas pessoas? Será que você já teve relacionamentos íntimos com algumas pessoas durante um tempo? E você ficou dentro daquele ritmo hipnótico, achando que a vida era aquilo. E de repente aquela pessoa te largou, de repente você perdeu o emprego, de repente uma doença chegou próximo ali de você, da sua família, e você teve que repensar em todos aqueles prazeres que você estava acomodado. Então veja como é muito importante a gente perceber que, guarde isso daqui, sempre existe algo maior do que o seu prazer. E sempre existe algo maior do que a sua dor. Da mesma forma que talvez você possa sentir um aperto no coração por achar que eu estou te incentivando a perder alguns prazeres, não é bem isso. Saiba que ao deixar de lado algumas atividades que te dão prazer, você pode ganhar outras coisas que vão te dar muito mais prazer. Então tome cuidado com isso, porque você pode estar se contentando com algumas migalhas da sua existência, tendo em vista, né, e sabendo que possam haver outras coisas muito maiores para você desfrutar nessa vida e lá na frente se orgulhar com muito mais alegria do que depois ficar sentindo remorso por não ter construído algo maior, tendo se concentrado em coisas fúteis, vãs e passageiras da vida. Mas lembre-se que quando você pensa que existe algo muito maior também do que a sua dor, isso é muito confortador, porque você começa a entender que pode haver um propósito para aquela dor. E quando você coloca um propósito para o sofrimento, ele fica muito mais tolerável. Viktor Frankl também falava sobre isso. Agora, veja como é importante você exercitar esse senso de pertencimento a coisas maiores. E você faz isso de que forma? Você faz isso ampliando o seu mundo afetivo, conhecendo pessoas todos os dias. Você também pode ampliar o seu foco geográfico, você pode ter um contato com pessoas de cidades diferentes e o mundo ele pode se tornar menor para você. Quando você consegue ter essa interação com pessoas de ambientes, cidades, né, regiões geográficas diferentes. É muito importante que você exercite a sua espiritualidade, isso aqui é fundamental, fundamental. Quando você exercita a sua espiritualidade, você entende que você faz parte de algo maior do que este plano material. Isso faz com que você encare todas as coisas da vida de uma maneira muito mais leve e sem a mesma grandeza. Lembre-se que tudo que você foca demasiadamente cresce. E quando você foca demais no prazer e foca demais na dor, isso vai crescer e tomar uma proporção gigantesca na sua mente.
Quando você foca demais na dor, ela se torna um peso sobre seus ombros e aquilo passa a ser o seu mundo. Agora, quando você se espiritualiza e entende que você faz parte de um reino maior, de um mundo, de um universo maior, ou quem sabe aí dentro da sua espiritualidade, aquilo que você acredita, mas entendendo que existe algo muito maior do que o nosso mundo material, isso pode ajudar bastante, porque aí você entende que todas as coisas que acontecem no mundo material é apenas uma parte da sua existência. Então, essas dicas aqui, elas são valiosíssimas, viu? E preciosas, apesar de serem dicas muito simples, elas podem fazer um impacto tremendo na sua história. E se você ficar atento a isso, prestar bastante atenção a cada um desses tópicos aqui que eu coloquei para você, você pode mudar a sua história e a sua existência. E também, não só a sua, mas deixar um legado extremamente significativo para este mundo, para os seus filhos, para os seus netos e para as gerações futuras. Então tome cuidado, porque o prazer te aliena, mas a dor também te aliena. O prazer restringe o seu foco de vida, mas a dor também restringe o seu foco de vida. E para você se libertar disso, você precisa ampliar a sua percepção e a sua visão de mundo, se sentindo uma parte de algo que é muito mais amplo do que o seu prazer e a sua dor. Que assunto bacana, que coisa profunda e interessante, né? Uma alegria para mim gravar esse vídeo e compartilhar com você isso. Lembre-se que é muito importante que você deixe o seu joinha aqui também, para que o YouTube entregue esse material para outras pessoas, que eles também, outras pessoas se beneficiem com todo esse conteúdo. E também quero pedir para você, faça o seu comentário, diz para mim se você achou isso interessante e se você está aplicando alguma dessas coisas que eu falei aqui na sua vida. Também vou pedir para você, compartilhe esse vídeo, dá um jeito de compartilhar isso nas plataformas, manda pelo WhatsApp, ajuda pessoas a se libertarem dessa alienação também, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente vai se encontrando aqui, no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!